Olá, amigos do Varejo, você já sabe, a quarta-feira é dia de Varejo Cast Convida e hoje eu tô aqui com Gustavo Calheiros da Cigan. Nós vamos bater um papo sobre PDV, ponto de venda e muito mais. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Muito bem, chegando aqui para mais um episódio do Varejo Cast. Hoje, Varejo Cast Convida de quarta-feira, você já sabe, quarta-feira é dia especial de entrevistas aqui no Varejo Cast. E hoje eu tenho essa honra de receber os nossos apoiadores aqui, a Cigan. Vou bater um papo aqui com o Gustavo Calheiros. A gente vai falar de uma empresa que, embora uma empresa de tecnologia, é uma empresa voltada a pessoas, a relacionamento e como isso pode ser um diferencial competitivo nos dias de hoje. Certo, Gustavo? Seja bem-vindo ao Varejo Cast, meu amigo. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os amigos aí, ouvintes do Varejo Cast. Grande prazer estar aqui de novo, né? Bom estar contigo aqui, Gustavo, mais uma vez, né? Lembrando para nossa audiência aqui que a gente já tinha feito uma entrevista contigo no passado aqui. Trouxemos um case fantástico de vocês aqui que vale a pena recordar aqui, certo, Doc? Certo, foi sensacional com o presidente da Live, né? Que foi um dos nossos cases hoje, uma rede de mais de 250 lojas, e foi realmente um case muito, muito legal que a gente tem orgulho que trouxemos para cá, né? E temos orgulho de tê-los como nosso portfólio de clientes. Gustavo, para quem não conhece a Cigan, só para a gente explicar que embora todo episódio do Varejo Cast tenha uma vinheta de vocês falando bem de vocês e tudo mais, mas para quem não conhece e poder conhecer mais a fundo um pouquinho, fala um pouquinho da Cigan para a gente, para conhecer um pouco do portfólio de vocês. A Cigan é uma empresa de quase 40 anos de atividades que a gente trabalha em várias verticais. Indústrias, moda, que é onde eu tenho a diretoria voltado para moda, agronegócio, construção, enfim, serviços. Então a gente tem todo um portfólio de produtos e serviços voltados para atender de forma muito direcionada, especializada cada um desses segmentos desses mercados. No caso da moda, atendemos então toda a área de moda, vestuário, calçado, cosméticos, acessórios, grandes redes de lojas, atendemos multimarcas também, inclusive multimarcas de clientes franqueadoras, né? Grupos de multifranqueados que também tem multimarcas junto. Então a gente acaba atendendo toda a parte de gestão das lojas e gestão de todo o negócio. E esse negócio do multimarca que você falou é muito interessante, né? Porque muitas das indústrias hoje, né? Muita gente vê uma Alpargatas, por exemplo, com uma Havaianas, né? Imagina só um negócio de franquia por trás. Mas um negócio multimarcas, por exemplo, é um negócio muito mais aprofundado, né? E até mesmo um dos grandes carros-chefe dessas indústrias hoje. Com certeza. Na realidade, são canais de vendas, né? Tem o canal franquia, tem o canal multimarca. Então, a gente consegue atender ambos os lados. A gente consegue atender, claro, e ainda dando o poder à franqueadora de conhecer de fato o multimarca. Porque muitas vezes ali eles são só mais uma marca em relação a tantas outras. Mas a gente consegue, né? Obviamente, com o aval daquele lojista, né? Tudo combinado em relação com aquela franqueadora, e da franqueadora ter acesso àqueles dados, saber sua participação e até mesmo o que os concorrentes estão fazendo, né? Então, se vê tantas oportunidades de crescimento que existe hoje no mercado e às vezes as empresas estão buscando as oportunidades, e aí é uma oportunidade ímpar, que já tem grandes marcas usando a seu favor isso e crescendo fortemente no mercado em relação a outras. Tem um ponto forte ali do que você trouxe agora, né, Gustavo, que se fala muito em linguagem técnica o sell-in e o sell-out. Durante muito tempo a indústria se acostumou a trabalhar muito bem o sell-in. Eu vendi para o meu multimarca, zerei o meu estoque e tudo mais, mas não tinha essa resposta que é o sell-out, né? E hoje, com uma plataforma como a de vocês, eu consigo ter uma resposta mais concreta sobre sell-out também. É fundamental conhecer o sell-out hoje, né? Então, aquela rede, aquela indústria que não conhece o sell-out, ela não está sabendo realmente o que está acontecendo na ponta. Exato. Porque tu pode ter várias questões em relação a isso. Tu pode ter um sell-out acontecendo sem a tua informação, daqui a pouco o lojista não está te comprando, ou daqui a pouco, né, tá tendo um sell-out muito bom, mas o teu produto tá ficando para trás e o concorrente está entrando. Então, se tu não tem o sell-out, tu tá achando que tá informado por teu sell-in, mas tu não tá bastante desinformado em relação a outros players. Então, a Cigan consegue te ajudar nesse ponto de olhar o sell-out de fato, saber o que o mercado tá comprando, né? O cliente tá lá na ponta comprando, para que a indústria realmente possa saber o que fabricar, o que tá saindo de fato até da própria concorrência, onde é que tá indo realmente as tendências de mercado. Então, tudo isso a gente, como Cigan, consegue passar para os nossos clientes. E quando a gente fala de moda, quais tem os desafios que está enxergando nesse mercado atualmente? Hoje, quando eu falo com o varejo tradicionalmente, né, ainda sinto que é um varejista, principalmente os médios players, os pequenos players, eles não são tão antenados em indicadores, números, gestão do negócio. Como é que vocês estão vendo o desafio do mercado hoje atualmente? A franquia, em relação à multimarca, ela sempre tem esse grande atrativo que é uma inteligência de negócio maior do que aquele lojista independente, né? Que ele não tem tanto conhecimento. Então, a franquia sempre acaba sendo mais atrativa, a grosso modo. Mas mesmo assim, tem seus desafios. A gente ainda percebe franqueados que não conhecem seu fluxo de caixa, que não conhecem
assim, o quanto de fato o seu negócio dá lá na ponta do lápis, está tendo prejuízo, lucro e quanto. Então eu diria o seguinte, muitas vezes estão se pensando, né, lá na frente em algo novo e o feijão com arroz não está sendo bem feito. Então não adianta muitas vezes também ter o sistema, por outro lado não usar o sistema, né? Então a gente percebe ainda lojistas e a gente tem uma facilidade no Cigan em relação a isso, então vamos dizer que os nossos lojistas usando o Cigan, eles têm melhor facilidade em relação aos nossos concorrentes, por ser uma linguagem simples, né? A gente utilizar um low code que facilita a construção do código e o uso do nosso produto. Vamos dizer que a facilidade é muito simples. É o que eu escuto no mercado. Gustavo, praticamente eu não fiz nenhum treinamento do Cigan e saí usando, porque na realidade é um sistema muito fácil de operar. E a tudo que é mais fácil e simples leva realmente aquele nosso cliente, aquele lojista, a usar isso melhor. E aí saber realmente seu fluxo de caixa, seu demonstrativo de resultado e outras informações que vão ajudar na construção do negócio dele para fazer o feijão com arroz bem feito, né? Então, acho que primeiro tem que ser construído bem o feijão com arroz. Aí depois vai se pensar em pratos mais elaborados. E muitas vezes eu vejo isso, o varejo cedendo por novas coisas, por novidades, mas aquele feijão com arroz não está sendo bem feito lá na ponta mesmo, né? A própria omnicanalidade, né? No meu histórico eu sempre brinco que toda vez que eu converso com alguém, o cara fala, eu preciso ser omnichannel, fala, por favor, o que é omnichannel para você? E na maioria das vezes ele não sabe explicar. Ele vai buscar a solução apenas para nomenclatura, mas não sabe nem se precisa daquilo no negócio ainda, correto? Perfeito, acontece muito. E outra coisa, né? Parece algo universal, mas não é. A gente considera no Cigan como um projeto. Então a gente tem players, tem clientes nossos que fazem o omnichannel de um jeito e tem outros que fazem completamente diferente. Então não dá para pensar como um produto isso como um software de loja, né? Que abre caixa, fecha caixa, que vende, que troca. O omnichannel é um projeto independente que cada um vai exercer aquela omnicanalidade da forma que enxerga o seu negócio. E obviamente como enxerga o seu cliente, como ele busca, como ele compra, qual é a liberdade que ele tem de encontrar esse produto na internet. Não, o preço vai ser igual, vai ser diferente, e aí por aí vai, né? Vai muita coisa, né? Como é que tira, como é que recebe, tem muita coisa nisso. E cara, o que faz um sistema de loja hoje ser um sistema campeão na tua visão? Eu diria que eu acho que é essa relação com a ponta. Eu diria que não adianta tu ter uma Ferrari e não saber usar. Perfeito. Então eu escuto muito isso. Eu vi aquele sistema que eu tinha, o sistema anterior que eu tinha, de colocar o Cigan, era excelente, mas ninguém sabia usar, era muito complicado, não era intuitivo, te não ajudava. Cada vez que eu tenho troca de funcionário, o treinamento disso é complexo. Perfeito. Então, na realidade, eu diria que é tu ter uma Ferrari e saber usar a Ferrari. E que a Ferrari seja simples de usar. Não adianta ter 50 marchas e não saber colocar a primeira. Então tem que ser algo muito fácil, de apertar um botão, pisar no acelerador e a Ferrari tá 300 por hora indo bem, né? Segura, estável. Então eu diria que esse é o grande diferencial. E é isso, Caio, que dentro da Cigan a gente procura fazer. Primeiro, a gente sabe, não é surpresa para ninguém, a escassez de profissionais no mercado de tecnologia. Perfeito. Então hoje, depois da pandemia, o mundo se abriu e as pessoas trabalham para onde quiser, onde querem. Então a gente trabalha em linguagem low code, ou seja, é ensinar o beabá ali para alguém e já sair operando no nosso sistema. É muito fácil. Isso que eu ia te perguntar para você esclarecer isso. O que significa low code para quem é leigo no assunto, não é técnico? Qual é a vantagem de ter um sistema hoje low code? Ótima pergunta. Low code pensa que em vez de eu escrever o código na linguagem do computador, eu escrevo muito mais da forma como eu falo. Que o sistema de low code, vamos pensar o seguinte, de forma muito ampla, uma ferramenta geradora de código vai pegar quase aquele português que eu coloco e traduzir em linguagem de programação. Com Podemos isso eu falar diminuo... assim, no universo só tangível não é prático isso, mas tal como o ChatGPT, que não importa como você escreve, ele dá um jeito de entender. Isso, mas gigante também na mesma história, quase tudo transformar fácil. Isso, e com toda a inteligência artificial que vem por trás, a gente cada vez está mais parecido com o ChatGPT, né? Eu preciso fazer um código que escreva tal coisa e aquilo aí vai escrevendo e vai sair do outro lado lá um software. E eu vou talvez um pouco mais além, né? Normalmente o programador ele tem que se preocupar com o programa. No low code a gente se preocupa com a regra do negócio. Porque a ferramenta já faz a programação, a gente cuida do negócio, da regra do negócio. Então é uma etapa a menos que eu tenho que me preocupar, é um conhecimento técnico a menos que eu tenho que ter na hora da minha contratação, e com isso eu consigo uma mão de obra, entre aspas, mais barato. Não estou dizendo que não seja tão inteligente quanto, mas ela é mais em conta. Claro. Com isso, com uma menor quantidade de erro, porque errar é humano, né? A gente deixa o serviço de programação muito mais para a máquina do que para nós mesmos. Então, com isso eu tenho um sistema muito mais simples, mas extremamente completo, né? Não é porque é simples que deixa de ser completo. Quando eu falo de simples, de ser facilmente utilizável, numa linguagem que já é desenhada numa interface muito simples, e aí vem um pouco do nosso lado, né? Nós somos especialistas em cada área. No nosso caso, do varejo, eu sou um ex-lojista, sou um ex-consultor de redes, né? Eu fui 6 anos consultor regional do Boticário, eu trabalhei na ponta com 84 lojas. Conhece o problema na prática, né? Implantando, você conhece na prática exatamente, é um grande diferencial, né? Bom, nasceu da minha loja. A parte da vertical franquia
Messias nasceu dentro da minha loja, por um roubo de 26 pares de calçado, né? Ali que eu comecei a construir o meu sistema, né? Como analista de sistemas, mas como lojista até então, com uma grande dor de um roubo, né? De estoque. Então, a gente, quando constrói o sistema, a gente não está construindo em 4 paredes sem ter a visão nenhuma do negócio. Não, a gente está dentro do negócio, a gente está dentro das lojas. Então, foram 6 anos de experiência numa escola espetacular do Boticário, que eu tive a honra de participar, e tudo que eu sei, quer dizer, tudo, mas grande parte do que eu sei do varejo veio de lá. É uma faculdade, né? 6 anos prática é uma faculdade. Pós, né? MBA, doutorado. E aí depois, como lojista, completou essa escola, né? Além do Boticário, não fui lojista do Boticário, né? Comecei na Carme Esteves, tive a minha primeira franquia na Carme. Nosso primeiro cliente até hoje, 18 anos depois, um grande Mário Spal, um grande abraço. Meu pai, vamos dizer assim, né? Colocaria assim, na parte que acreditou de fato em mim, lá 18 anos atrás, o que eu muito agradeço pelo Mário. E comecei na minha loja da Carme Esteves com um problema. E aí eu tenho uma estatística boa da Carme Esteves, e quando eu entrei na Carme, né, com o software, né, e também como lojista, um pouquinho antes, o sistema foi um pouquinho depois construído, a Carme, quando eu coloquei o Cigan, tinha 15 anos de atividade, a Carme Steffens, e eles estavam no 5º sistema. Quando eu entrei, era o 5º sistema da Carmen. Isso o Mário, na época, me contou. Né? Então, coloca aí uma média de 3 anos por software. Nós já estamos a 18 na Carmen Steffens, nós já sextuplicamos. Passaram longe da meta. Então, assim, muito me orgulho, e essa é a relação que a gente tem de conhecer o varejo, de viver o varejo, de trazer tecnologia fácil para que seja rapidamente absorvido pela ponta, e olhando para as pessoas sempre, olhando para a construção das pessoas, a empresa voltada realmente para pessoas. Eu tenho um lema lá dentro que é colaboradores satisfeitos, clientes felizes. Então não adianta eu querer ter um cliente feliz e o meu colaborador lá está extremamente insatisfeito, está bravo, está revoltado por, sei lá, qualquer situação da empresa. Então a gente procura, não é à toa que a gente é Great Place to Work, pelo 6º ou 7º ano consecutivo, uma das melhores 25 empresas para trabalhar do Brasil. Maravilha. Então a Cigan investe muito em pessoas para que realmente o cliente lá na ponta esteja extremamente satisfeito. E você trouxe um tema interessante que eu queria fazer um gancho lá da pergunta que a gente colocou atrás. Quando eu falei de low-code, daquela linguagem ChatGPT, a gente fala muito de linguagem humanizada. E eu comecei esse papo aqui contigo na introdução aqui, falando que é uma empresa, uma empresa de tecnologia, que o grande propósito não é olhar a tecnologia, mas olhar principalmente esse relacionamento com o cliente. Uma visão de ecossistema, né? Onde todo mundo tá ali se desenvolvendo, se ajudando. Você falou da Carmen Steffens ali, como um case de aprendizado e desenvolvimento mútuo. Como é que é ser uma empresa de tecnologia focado no propósito do relacionamento, ao invés do propósito apenas da tecnologia, cara? Sabe, Caio, que tudo começou quando eu falo, principalmente na Cigan como um todo, obviamente, mas muito mais da minha área agora, onde eu realmente atuo, como diretor de varejo da Cigan. Mas quando eu comecei a construção do software, eu tive na época, nesse 5º software da Carmen, né, que seria o meu primeiro até então, quando eu entrei na Carmen Steffens, eu tinha um grande problema de relacionamento com o suporte. Sabe, eu ligava, vamos entrar, conectava, não resolviam, N horas, não me falavam nada, me desconectavam, tá resolvido, e não tava resolvido coisa nenhuma, e aquilo vai te angustiando e te gerando um trauma. E aí eu disse, não, quando eu construí a minha empresa, eu digo, não, eu preciso criar uma relação diferente daquela que é a experiência que eu tive, que foi péssima, da empresa até então, que estava dentro da Carmen Steffens. O Sam Walton, do Walmart, tem uma frase muito importante. Quer competir com o Walmart? Ele falava, né? Só faça aquilo que a gente não tá conseguindo fazer, né? Perfeito. E é ali que eu percebi que tinha um gap. E vou te dizer, até hoje eu vejo dos meus concorrentes esse gap. Porque é difícil de fato. A relação humana, ela é complicada, ela é difícil, mas ao mesmo tempo ela é extremamente prazerosa. Quando tu sabes fazer e gosta de fazer. Então Exato. A gente tem prazer nisso. A gente tem realmente prazer de estar com as pessoas, de contratar bons profissionais, de alinhá-los, de mostrar um lado futuro que eles podem chegar se todo mundo seguir pro mesmo caminho, pro mesmo lado. Isso é sensacional. Isso realmente cria uma relação que as pessoas, quando vão serem atendidas, elas têm prazer em atender, e ainda numa dificuldade, que é outra coisa que eu falo dentro da companhia, que a gente, no suporte, é um hospital. Quando a gente está construindo o software, tá tudo bem. Está sendo desenvolvido o produto, né, da melhor forma possível, mais humanizada, mais simples, mais fácil, mais ágil. Mas igual, quando tu lança no suporte, tem questões de um software que muitas vezes não é o software. Existe sim o vírus, existe sim o computador que trava, existe alguém que instala lá um joguinho, alguma coisa lá que vai dar problema no sistema. Pessoas com má índole. Pessoas que má índole, que não foram, ou que não estão bem treinados, por mais que o sistema seja fácil, um treinamento sempre ajuda. Um cabo de uma impressora que desconecta e aí não passa a impressora. E aí cai o sistema, né? Porque o sistema não deixou vender, não passou a venda, o TEF não passou, não aprovou a venda do cartão, a culpa é do sistema. É natural que acaba isso em cima do sistema. E então eu digo pra minha equipe de suporte, nós somos hospital. Ninguém entra no hospital e diz, gente, hoje eu tô bem aqui, viu? Parabéns, obrigado pra todo mundo que hoje eu tô bem, não preciso de vocês. Quem entra no hospital é porque tá morrendo, tá com uma doença, tá com um problema, né? Então tu motivar a receber
todo santo dia problemas e tá sorrindo e motivado, é uma tarefa gigantesca. E a gente tem conseguido manter um time altamente motivado, sabendo que somos um hospital, ou seja, recebemos ali todas as dúvidas e eventuais problemas que possam acontecer, seja de qual sorte, né, em qual momento, seja computador, vírus ou software. Temos também problemas, como toda empresa tem, qual empresa que não tem problema, mas eu sempre digo pro time, temos que receber bem isso, com motivação, com satisfação, que ali do outro lado alguém tá precisando. A gente sabe a velocidade, né, Caio? Tu, extraordinário, profissional do varejo, sabe que às vezes um cliente pode ficar 2 horas numa loja escolhendo, uma hora de pagar ele desiste por 1, 2 minutos, se não passar um cartão ele vai embora e deixa 2 horas de escolha, né? Cancelou um cartão por um erro estratégico ali, alguma coisa, por exemplo, bloqueou, parou, acabou a venda. Acabou a venda, é 1.000, 2.000, 3.000 reais, aquela vendedora tá desesperada, ficou 2 horas tendo aquele cliente, né? E às vezes um software sim pode impactar, um atendimento mal feito pode impactar, então tudo isso a minha equipe sabe, né? Então, assim, deu eventual algum problema, parou alguma coisa na loja, é prioridade, é emergência. Toda essa equipe já é treinada nesse ecossistema, tu começou a falar, né? Para receber esse cliente, saber o que é uma prioridade, o que é uma venda perdida, o que a nossa equipe vai para algumas lojas dos nossos clientes, receber também dentro da loja, vivenciar aquela experiência na venda do balcão. Então, quando eles estão do outro lado do computador, é varejo na veia, né? É isso aí, perfeito. Eu, como ex-lojista, ex-consultor, eu não aceito que a minha equipe não tenha isso na veia, né? Também. Para que saiba realmente a dor do outro lado está acontecendo. Então, tudo isso, né? Nesse caldeirão misturado, gera um atendimento muito humanizado, com muito entendimento e muito rápido, né? Ou seja, o software que praticamente não dá problema e um varejo bastante humanizado. Aí o Fred, a gente teve, durante Nova York, a gente teve estudando alguns institutos ali que trabalham com hospitalidade, que eu acho que é o próximo etapa quando a gente fala de atendimento, né? Eu vejo que para vocês, até pela colocação, é muito mais sobre ser hospitaleiro, né? Ter essa hospitalidade de receber bem teu cliente no momento de problema do que apenas atendê-lo, né? É verdade, não, é isso, porque muitas vezes o que o cliente quer, e quando eu falo cliente é o lojista, é o gerente da loja, o vendedor que nos contata, né? Ele tá pedindo socorro. Vai ter aquele que vai pedir socorro de uma forma muito cordial, vai ter aquele que vai pedir socorro gritando, berrando, sendo até de uma certa forma mal educado pela situação, porque ele tá embutido ali, inserido, tipo, eu tô perdendo uma venda, né? Eu preciso que resolvo, e pode até ser risco de alguma certa forma numa situação dessas, e a nossa equipe tem a hospitalidade, saber lidar com tudo isso, saber que não é nada pessoal, que ali é uma venda que vai alimentar uma família, que é uma comissão que pode estar sendo perdida, né? Para entender aquela situação e dizer assim, calma, que eu tô aqui para te ajudar e nós vamos resolver isso. E aí, desarma. Ou seja, aí, ok, né? Estou bem atendido. E é isso que eu passo sempre pro meu time. Atenda, receba bem, saiba que pode ter situações adversas lá da outra ponta que a gente não sabe o que pode estar acontecendo, mas receba bem, acalme e resolva rapidamente. Porque senão também aquela pessoa nervosa pode até estar atrapalhando mais do que ajudando, né? E tem uma coisa, né? Nunca, né, Gustavo, vai acontecer isso numa segunda-feira pela manhã, né? É sempre no sábado, meio-dia, loja lotada, fila. Exato. É a tal da lei do Murphy, né? Lei de Murphy, né? Quando aconteceu um problema, vai acontecer. Né? Tem um case bacana que a gente conversava no backstage aqui de vocês, que era legal você recuperar aqui. Recentemente teve um collab da Havaianas ali, que é o momento de dar estresse, né, cara? Ou seja, é o momento que tem que ter tudo pronto ali, né? Houston, a NASA analisando o que pode acontecer e deu tudo certo no final, é isso? Sabe que na realidade, assim, eu vou trazer porque muito me orgulha esse case, né? A gente naturalmente vem construindo software e natural que a gente quer estar sempre cercado de ótimas pessoas, ótimos profissionais e ótimas empresas. Né? Então, nesses anos aí, a gente tem, graças a Deus, nosso portfólio, como tu citasse, Havaianas, Arezzo, Carmen Steffens, né, que muito me orgulha lá com o Mário. Coisas pequenas que não precisam de muita estrutura, super tranquilo, para o pessoal entender o tipo de empresa que a Sigan trabalha, ou seja, para todo mundo. Empresa de capital aberto, capital fechado, pequenos lojistas, né? A Dona Maria lá da esquina do bairro, a gente atende até grandes redes, 500, 600 lojas. Então isso muito me orgulha. E no caso da Havaianas, foi um caso assim, eles construíram, eu não tenho os números precisos de produção, porque a gente é varejo, né? No nosso tema, a gente não tem os números da indústria. Mas eu ouvi alguma coisa, que eu não sei se é verdade, de alguém da Havaianas, que eles fizeram em collab com a Dolce & Gabbana, grife italiana, mega famosa, você sabe que cada roupa, cada peça da Dolce & Gabbana é muito dinheiro, e aí fizeram então uma collab, né, das Havaianas mais Dolce & Gabbana. Limitada, né, ou seja, para criar o buzz, né? O que eu ouvi falar é que é algo em torno de 4.000 pares, que é pro mundo inteiro, que é nada, né? É nada. Que eu tô dizendo que eu ouvi. É um ligar de máquinas deles, é apertar o botão 30 segundos da máquina e desligar, né? Deixar claro que são números que eu ouvi, eu não tô afirmando que são esses números, ou eu entendi de outro, mas eu entendi que eram 4.000 pares em 4 modelos, ou seja, foram 1.000 modelos por 1.000 pares por modelo, né? Sendo que parece que metade mercado internacional, metade mercado nacional, ou seja, 500 pares, e aí colocaram na internet e fizeram uma loja, conceito, no Shopping JK, aí em São Paulo, e abriram ao público.
Então, teoricamente, seria ali 2.000 pares. 1.000 pares, não, eram 1.000 pares para vender. 1.000 pares para venda. Eu sei que quando abri a loja tinha fila, teve gente que comprou, levou 6 horas para comprar. Ficou na fila durante 6 horas. E teve gente que ficou na fila mais de 6 horas e que foi embora. Não conseguiu a compra. Né? O atendimento está montado, mas o software ele não tem como falhar neste processo. O momento, o buzz, porque tudo é um pouco proposital, né, Gustavo, nessas horas. Ter a fila, ter o alvoroço para tirar foto, para a marca falar, claro. ter o hype, né, do blog, faz parte do mundo da moda, né? Faz parte do mundo de você ter esse buzz ali, que é interessante, esse barulho para a marca. Mas, assim, neste momento é que a gente vê quem é quem nesse jogo, né? Então, assim, foi feita uma operação de guerra mesmo, né? A Havaianas sabia que ia dar um barulho grande. Não, e vou dizer, foi surpreendido, não esperava tanto, pelo que eu fiquei sabendo também internamente, foi sensacional isso, né? Ou seja, esperava um público sim comprador, mas não esperava que era tanto o que teve, mas a gente montou uma operação de guerra para que realmente não tinha como o sistema parar. Ali o sistema tinha que funcionar muito redondo e, obviamente, a gente fez todo o trabalho como faz com qualquer loja, ou seja, o que nós fizemos para essa loja da Collab não foi também tão diferente do que nós fazemos para o nosso cliente dia a dia, que a gente instala uma loja, ou seja, o sistema é o mesmo, o banco de dados é o mesmo, né? Não foi criado nenhum sistema à parte, era o mesmo sistema do Cigan, que está acostumado a ser utilizado em qualquer loja da Havaianas, da Areas, da Carmen Service e por aí vai. Resumo, foi sensacional, sistema liso, redondo, não parou um minuto, fila em cima de fila, né? E aí eu brinco, né? Porque quase que fomos anunciar dentro do Cigan com uma fila, né? E eu digo, não, nem vamos fazer, vamos pensar que tem fila. E não, né? A fila é pelo produto espetacular que era uma edição altamente limitada e que nunca mais, a princípio, vai se repetir, né? E assim, a fila foi totalmente resolvida com o Cigan, só não foi mais, como tu disse, pelo buzz, pelas pessoas que pegavam o produto, tiravam foto, influência. Antecipação de fila, né? Então a loja abre meio-dia, os caras 6 horas da manhã estão fazendo fila acampado, tem toda essa história ali, né? Então, e era um shopping, nem podia, né? O shopping não abre, não dava nem pra acampar antes, né? Você abriu o shopping às 10 horas, começou a se formar filas às 10 horas. Verdade. Então não teve nenhuma operação do shopping de abrir antecipadamente, foi abrir o shopping e começou as filas, né? Então assim, foi sensacional. Assim. O influencer pedindo, pelo amor de Deus, e não conseguia, se respeitaram a filas, foram muito corretos, né? Eu sei que parece que no site também tinha uma pré-venda de 15 mil cadastros na pré-venda, imagina, 4 mil modelos, pelo que eu entendi, produzidos com uma fila de espera de 15 mil pessoas. Então, ou seja, o sucesso do sucesso aconteceu ali. E a gente, como Cigan, obviamente, deu conta do que precisava dar. Então, isso muito me orgulhou. Foi um case entre nacional e internacional, né, de uma empresa brasileira do mundo inteiro, com uma grife italiana. E a nossa parte que nós tínhamos para fazer, fizemos, graças a Deus, muito bem feito. E o que me orgulho muito da minha equipe, do nosso produto, de toda a nossa estrutura, né? Nosso ecossistema lá, como a gente falava. Agora, para uma empresa que está escutando aqui a nossa mensagem, está escutando esse bate-papo nosso aqui, tem interesse, por exemplo, em começar a pensar em troca de sistemas e tudo mais. Como é que esse processo é feito de forma mais simplificada, Gustavo? Como é que tem toda uma amarrar, tem toda uma responsabilidade dos dois lados normalmente, mas como é que a gente faz uma transição mais simplificada nesses momentos? Essa tua pergunta ela é fantástica, porque é o que a gente se depara sempre, né? E para quem quer trocar o sistema, sempre vem aquele sentimento. Trocar sistema é complicado, é difícil, vai me gerar uma dor, vai me gerar um problema, porque não está acostumado a fazer isso, né? Ou seja, isso é quando troca o sistema a cada muito tempo, né? Pro nosso caso, a gente está acostumado a fazer isso todo dia. Então, o que parece ser uma dor para quem deseja trocar, para nós é a coisa mais normal que tem. Ou seja, a gente tem todo um trabalho, obviamente, prévio, né? Nada estalou os dedos e virou, não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Mas com toda uma organização, com toda uma metodologia que nós temos de expertise, nós viramos 600 lojas da Havaianas em 10 meses. Nem a Havaianas, quando nos lançou o desafio, acreditava que a gente ia conseguir fazer. E a gente fez em 10 meses. Então, imagina, redes que a live 250 lojas a gente virou em 4 meses, talvez, e demoramos mais porque pediram para fazer, ou seja, conseguiríamos ter feito antes, né? Então a gente também vai respeitar o tempo da franqueadora, o tempo de rollout, né? Ou seja, o cronograma de virada de cada loja. Em cada empresa tem uma estrutura independente, uma infraestrutura correta, outra está um pouco mais desorganizada, por conta do sistema que estava legado, tem variáveis ali nessa história toda, né? Claro, mas assim, o importante, Caio, muito bem lembrado e perguntado, é que a gente olha para cada uma dessas variáveis e em conjunto. Nada é imposto, a gente traz a expertise que a gente tem. Normalmente a gente primeiro olha as integrações que tem, cuida das integrações em primeiro lugar, depois vai para fazer uma loja piloto. Então pega uma loja, faz piloto, gera todas as situações eventuais de problemas que podem acontecer nesse piloto. E uma coisa que também me orgulha, nunca na nossa história um piloto deixou de vender uma vez.
Ou seja, quando a gente já vai começar o primeiro dia de piloto, a gente já tem a certeza que aquela loja vai dar certo. Não precisa nem de sala de guerra, war room, como o pessoal. É uma sala de sucesso. Vamos fazer a sala de sucesso do negócio, né? A gente já garante que no primeiro dia de piloto já sai funcionando tudo certo. O que a gente vai testar no piloto é algum ponto que deixou passar, porque aquela parte básica, abrir caixa, vender, trocar, devolver, essas operações fiscais já estão garantidas, né? Ah, não, mas é que eu tinha uma integração, sei lá, com um BI terceiro que não tá processando a venda lá. Bom, aí pra isso que o piloto, né? Pra gente olhar, tem o CRM lá, o CRM bônus, sei lá, que esquecemos de configurar. Então, ali são os ajustes finos dessa loja. Depois que passou essa loja, tá tudo certo, a franqueadora, né, aprovou, é daqui pra frente. Bom, agora vamos falar de cronograma de rollout. Quer começar pelos grandes, pelos pequenos, pelas capitais, pelas lojas que estão perto de ti, pelas lojas que estão perto da gente, Cigan, vamos mandar consultor de campo para implantar presencial, vamos fazer tudo remoto. Havaianas, as primeiras lojas foram presenciais, eu acho que 10 lojas presenciais, 590 remoto. Então, maravilha. O treinamento, a gente tem uma universidade do EAD que a gente só implanta, claro, combinado, obviamente, de novo com a franqueadora, depois de fazer o nosso treinamento, aprovar com 70%. Então, a gente garante que aquele vendedor, gerente, está treinado lá de lá quando recebeu o sistema. Então, a gente tem toda uma metodologia dentro da nossa universidade corporativa que está sensacional. Pegamos uma ferramenta israelense absurda. E isso faz com que tenha um sucesso muito grande a implantação, já predisposto num software fácil de usar, né? Então, tu pega algo que já é fácil e só complementa com alguns detalhes, vai rapidinho, né? Então tudo isso acaba fazendo com que o sucesso da virada não tenha qualquer tipo de dor para alguém que queira trocar e fique naquele medo, meu Deus, o quão difícil vai ser. Não é, pode vir procurar a Cigan, que a gente vai fazer isso de uma forma muito simples, muito rápida e obviamente muito, muito produtiva e que vai funcionar, né? Como funcionou em todas. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigan é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigan, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigan.com.br. Tem link no descritivo. Bom, muito bem, Gustavo. Bom, a gente está quase chegando ao final aqui do nosso Varejo Cast Convida dessa edição. Eu queria deixar contigo assim para falar um pouquinho mais da Cigan, né? Vamos lá, para quem quiser conhecer a Cigan, entender um pouco mais de como a Cigan pode ali apoiar os seus negócios, transformar o seu negócio, né, como um todo, principalmente nessa experiência de ponto de venda. A gente sabe que se 15% do negócio hoje é digital, 85% do mundo do varejo corre no varejo físico, ou seja, ter a loja física redondinha funcionando é essencial para o negócio. Como é que a gente faz aqui para conhecer mais a Cigan, mestre? Então, como eu disse há pouco, fazer o feijão com arroz bem feito é importante para que esse 85% do varejo funcione bem, né? Tenha uma ótima venda, seja bem resolvido e que traga os resultados que a empresa busca, que a franqueadora, que o lojista na ponta precisa. E para isso estamos aqui. O nosso produto é altamente estável em grandes marcas, em grandes players. E estamos aqui, obviamente, abertos a conversar com quem deseje ter maior transformação digital hoje. Quem não está olhando para a inteligência artificial, que nós estamos hoje extremamente de ponta já, com resultados, com todo um trabalho de software voltado para produtividade, gestão estratégica do negócio e inteligência artificial. E, obviamente, com a omnicanalidade, com a transformação digital de tudo isso. Então, se a tua empresa, né, que está aqui nos ouvindo, né, está buscando e está com algumas dores e tem algum receio de troca, vem conversar com a gente. Vocês vão gostar do que vão ouvir. A gente tem toda uma expertise, como eu já disse aqui, para levar a franqueadora, a empresa, a loja para um outro patamar. Como eu disse, a gente atende já do pequeno ao grande player. E vai ser muito bom a gente poder dar uma olhada, ou pelo menos que seja uma rápida consultoria, que a gente possa bater um papo, trocar uma ideia e ver onde é que a gente pode levar a níveis mais altos a empresas de vocês através da nossa experiência. Ao lidar com esses grandes players, a gente acaba também absorvendo muita coisa de muita estratégia muito positiva em relação a isso tudo, ao mercado. Então, acho que vai ser bem interessante uma conversa que a gente possa ter. Procura a Cigan, é um prazer que vai ser atender cada um dos clientes que nos procuram. A gente não tem o cliente só pelo cliente, mas por uma parceria de longa data, né? Transformamos muito mais que uma relação só comercial, mas uma relação também, por que não, de amizade e obviamente, de trocar muita experiência ao longo dos próximos anos e fazer com que todos os nossos clientes possam crescer muito. Esse é o nosso objetivo e é o que a gente trabalha diariamente para isso. Então, busque www.cigan.com.br, lá tem um Fale Conosco, chame a gente lá que vai ser um prazer receber e conversar com todos vocês. Maravilha, a Cigan é uma empresa então que está focada aí mais no relacionamento, nessa construção desses relacionamentos, e dessa forma a gente encerra essa edição do Varejo Cast Convida dessa semana, sempre lembrando, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem Varejo Cast News e quartas-feiras Varejo Cast Convida. É isso aí, pessoal, até a próxima e até mais!
Você assistiu Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por Sigam. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.